Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E começamos trazendo as capas dos principais jornais do estado e da Baixada Santista. Começamos com Folha de São Paulo. Moraes reforça ações do TSE que podem caçar Bolsonaro. Ministro libera o uso de provas do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos em processos contra o presidente. Na capa do estado de São Paulo, Câmara aprova barreiras a supersalário do funcionalismo. Vencimentos terão de ser limitados ao teto de 39,2 mil, com o limite de penduricalhos. Texto vai ao Senado. Já o Diário do Litoral destaca: São Vicente aciona a justiça contra a mudança de penitenciária. Prédio que abrigaria a primeira penitenciária feminina da Baixada vai receber presos do sexo masculino. Por fim, trazemos aqui o destaque do jornal A Tribuna. Com chegada de doses, Santos retoma vacinação. Cidade terá 30 postos para realizar a segunda aplicação. Essas foram as capas dos principais jornais do nosso estado e aqui da região. E ontem foi realizada a 10ª sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores. Na ordem do dia, 2 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão. Confira o resumo da sessão com Washington Luiz. 2 projetos de lei estavam na ordem do dia da 16ª sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão. Um do prefeito Ademário da Silva, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso a título precário pela Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas Deficientes, a CDDPD. E o outro do vereador Rodrigo Alemão, que dispõe sobre a publicação pelo Executivo, através do seu portal da transparência de forma anual, acerca das emendas parlamentares recebidas no município. No horário reservado ao expediente dos senhores vereadores, a vereadora Jaque Barbosa fez um pronunciamento sobre a violência doméstica, que afeta muitas mulheres. É uma preocupação diária. Hoje nós falamos sobre isso durante a sessão. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E quando a gente fala disso, a gente não está falando dos casos de subnotificação também, que a gente sabe que são enormes. E o meu apelo hoje, você que está me assistindo, se você é uma mulher que sofre violência doméstica ou se tem uma amiga que sofre, é que denuncie. 180 está à disposição, é um canal voltado para a violência doméstica. O CRM aqui em Cubatão, Centro de Referência da Mulher, está de portas abertas para atender. A mulher precisa denunciar. E isso precisa definitivamente de acabar, né? A gente precisa romper esse ciclo. A gente precisa romper esse ciclo e a gente vai fazer isso junto. A partir do momento que a mulher tenha coragem, e para que ela tenha coragem para denunciar, a gente precisa se colocar à disposição e estender a mão, porque não é fácil. Agora, o homem também pode estender a mão para ajudar a mulher. Com certeza. Eu fiz esse apelo, inclusive, hoje na sessão, para que os vereadores não só estejam contra isso, mas que também se posicionem, né? Porque às vezes você tem aquele amigo que agride a mulher e você pensa, não, mas o cara é gente boa, deixa passar, ele é assim. E a gente precisa denunciar e entender que todo tipo de violência contra a mulher é crime e todo criminoso precisa ser punido. E a mulher que sofre essa violência também tem que, além daquele trabalho psicológico, físico, ela também tem que ter força, o que a gente sabe que é muito difícil, mas precisa, não é, vereadora? Sim, porque a maior dor e a maior agressão é a psicológica. Sim. É onde tudo começa, então onde a mulher perde força e coragem para sair daquilo. É por isso que eu sempre digo o quanto é importante que a gente estenda a mão, que nós que estamos em volta, a gente costuma dizer que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, porque a gente precisa estender a mão para salvar essas mulheres dessa situação. O vereador Alessandro Oliveira apresentou vários requerimentos, entre eles sobre as entidades sociais. Apresentamos 5 requerimentos hoje aprovados pelos vereadores, a qual agradeço a sensibilidade de cada um e votaram favorável. Tínhamos outros projetos, outros requerimentos, mas não foi possível. Futuramente estaremos apresentando. Iniciamos o requerimento em relação às entidades sociais que têm uma dívida, né, algumas com as dívidas imensas e tal. Então, a necessidade de abrir essa discussão e que o poder público, de certa forma, entenda que no processo do desenvolvimento do trabalho dessas entidades, por algum motivo, não prestaram conta devidamente. Então, a necessidade de a gente negociar essas dívidas com a administração. Logo em seguida, o requerimento referente à implantação do CAPS infantil, né, nossa preocupação. Essa implantação envolve a palavra também prevenção, vereador? Sim, sem dúvida.
O CAPS infantil, quando você investe na criança e no adolescente, você evita uma maior. Claro. Né? Então, hoje, o problema de saúde mental só cresce e hoje o que nos preocupa é o quanto mais jovens hoje tendo esse problema de saúde mental, tanto na depressão, drogadição, enfim. O terceiro requerimento foi voltado ao transporte social. Né? Todos sabem, eu trabalho com recuperação e dependência química. Nós temos os convênios, as pessoas que admitem ter problema com drogas são internadas. E uma grande dificuldade que nós temos, Washington, é em relação ao transporte dos familiares. Sim. Que a visita é terapêutica. Né? Faz parte do tratamento do dependente químico a visita. Claro. Como é que ele lida com as emoções de rever o familiar, a mãe, o pai, os filhos, enfim. Então, que o poder público assuma essa responsabilidade de dar condições para que esses familiares visitem os seus dependentes químicos que estão internados. Mesmo porque os familiares, vereadores, eles fazem parte da recuperação. É um incentivo para essas pessoas que estão internadas, não Perfeito. Se recuperando. Perfeito, isso mesmo, sem dúvida. O quarto requerimento foi em relação ao servidor público, ou seja, a necessidade de fazer estudos financeiros para que a gente oferte para o servidor público melhorias nos seus salários, nos seus rendimentos. Né? Desde já coloco nesse requerimento a necessidade de rever a questão do cartão alimentação e do vale-refeição do servidor, e que o servidor há muito tempo não tem nenhuma movimentação, ou seja, não tem nenhum aumento de salário. Né? Então, o que a gente pode discutir para que oferte? Eu lembro que no primeiro mandato de alguns vereadores aqui, na legislatura passada, tivemos alguma perda, porque para mim é isso, né? Até disse isso. Sim. Se para mim perder, se não ganha, é perder. Né? Então, acho que a necessidade de fazer esses estudos e ofertar para o servidor público condições melhores. Quando você dá condições melhores, você fomenta o comércio local, enfim. E o quinto e último requerimento foi relacionado à volta da fábrica da comunidade. Muita gente fala que a gente não tem mão de obra qualificada. Temos. Né? E temos aí, já que falando de criança e adolescente, precisamos ofertar para esse público capacitação, né? Para que ele tenha condição de inserir no mercado de trabalho. Então, eu lembro que da fábrica da comunidade, que perdemos no meio do caminho, ofertar qualificação, profissionalização dessas crianças, desses adolescentes e também para o público adulto, para o público até idoso que queira desempenhar uma profissão. Tá aí, então 2 projetos importantíssimos foram aprovados nessa, que foi a 16ª sessão ordinária aqui da Câmara de Vereadores. Agora são 11h39 e vamos conferir os números da pandemia aqui na cidade. Acompanhe comigo no telão. O boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Prefeitura Municipal de Cubatão. Até o momento, 14.554 casos confirmados para a Covid-19. Lembrando que esse é um número que vem sendo contabilizado desde o início da pandemia em março de 2020. 213 pessoas estão em isolamento, recebendo o acompanhamento da vigilância epidemiológica por estarem com suspeita de Covid. 16.118 casos foram descartados após o resultado dos testes, 5 óbitos estão em investigação, 48 óbitos foram descartados também após os testes de Covid e, infelizmente, 482 pessoas perderam a vida aqui na cidade por complicações da doença. Outras 14.007 pessoas já se recuperaram, ou seja, já receberam alta hospitalar ou do isolamento social. No Hospital de Cubatão estão internadas 5 pessoas nos leitos de UTI Covid. Esse número corresponde a uma taxa de 27,77% de ocupação do dia. Já a taxa de ocupação média semanal é de 40,47%. Vamos ver também como estão os números da vacinação aqui na cidade. Olha só. Até o momento, 69.014 doses foram aplicadas, sendo que dessas, 52.391 foram a primeira dose, 13.600 segunda dose e 3.023 pessoas se vacinaram com a vacina de dose única. 42% da população cubatense, então, já se vacinou com a primeira dose da vacina contra a Covid ou com a vacina de dose única. Lembrando sempre que esses números podem ser conferidos diariamente no site vacinajá.sp.gov.br/vacinômetro. E por falar em saúde, é importante lembrar que Cubatão ainda está vacinando contra a gripe. E melhor, ampliou o público a ser imunizado. Confira na matéria. A cidade de Cubatão amplia a vacinação contra a influenza, popularmente conhecida como vacina da gripe. Isso a partir dessa segunda-feira, dia 12. A Secretaria Municipal de Saúde informou que passará a oferecer a imunização para toda a população a partir de 6 meses de idade.
O atendimento acontecerá nas 14 unidades do município, que tem sala de vacinação das 8h30 às 16 horas. Os locais de vacinação serão na Vila São José, no Conjunto Afonso Schmidt, aqui na área 5, no Jardim São Francisco, também no Jardim Casqueiro, Jardim 31 de Março, no Jardim Nova República, lá no Bolsão 8, na Vila Nova, na Vila dos Pescadores, também na Ilha Caraguatá, Cota 200, Vila Esperança, lá no Morro do Índio, também no Conjunto Mário Covas, no Pilões, na Cota 95 e também no Vale Verde. O Serviço de Vigilância Epidemiológica orienta ainda que a prioridade é a imunização contra a Covid-19, com a aplicação da vacina contra a influenza agendada para um período de 15 dias anterior ou posterior à vacinação da Covid. Isso sem o risco de perder a imunização. A vacina contra a influenza não causa gripe nem eventos adversos graves e tem como principal benefício a prevenção de complicações como pneumonia e internação hospitalar, e não deve ser aplicada em pessoas em quadros febris. Causa efeitos colaterais leves e em até 10% das pessoas vacinadas, entre os quais febre, dor no local e dor no corpo, com duração de até 2 dias. Esta vacina contra a influenza é contraindicada para pessoas que apresentaram reação anafilática em doses anteriores, ou que sejam alérgicas a ovo ou qualquer outro componente da vacina. Não há contraindicação para pacientes imunodepressivos. Então tá aí, procure a UBS mais próximo da sua casa e se vacine contra a gripe também. Agora são 11h42 e estamos indo para o segundo mês de inverno, porém hoje teremos temperaturas atípicas para essa estação. O que será que está acontecendo? Vamos conferir na nossa previsão do tempo. Nesta quarta-feira, o tempo continua firme e muito seco. A umidade relativa do ar entra em estado de alerta nas horas mais quentes do dia. Aqui em Cubatão, a variação estimada é de mínima de 25% e máxima de 69%. A sensação vai ser de bastante calor, pois além do predomínio do sol, os ventos começam a soprar do quadrante norte, trazendo um ar mais quente da região central do Brasil. As temperaturas hoje variam entre a mínima de 17 e máxima de 28 graus. – 28 graus a máxima para essa quarta-feira, bastante calor para uma quarta-feira de inverno. E atenção você que é beneficiário do auxílio emergencial, a terceira parcela do benefício já está disponível para saque. Confira. Trabalhadores informais e inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, nascidos em julho, podem sacar a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 25 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio de aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, ou seja, água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código QR. Em caso de dúvidas, a Central Telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Muito bem, agora são 11h45 e é hora de falar de esporte aqui no Primeiras Notícias. Copa Libertadores da América. Ontem, o São Paulo apenas empatou com o Racing da Argentina. Confira os gols. Pela oitavas de final da Libertadores da América, ontem no Morumbi, São Paulo e Racing empataram em 1-1. O goleiro Alias falha e Vitor Bueno, que tinha acabado de entrar, marca o gol do tricolor. E olha que neste lance o São Paulo também com Vitor Bueno poderia ter feito 2-0. Não fez? Toma! Copete bate forte e acerta o canto. São Paulo 1, Racing 1. O tricolor não conseguiu quebrar o tabu
de ter vencido o time argentino. Muito bem, dessa forma encerramos o Primeiras Notícias dessa quarta-feira. Voltamos às 18h15 com mais informações para você no Últimas Notícias. Um ótimo dia para você. Até mais.